Pai querido, que o Senhor venha, Pai amado, abençoar o teu filho, em nome de Jesus. Nós já sabemos que o Senhor já colocara, Senhor amado, uma palavra, um estudo ao coração do teu filho. Senhor querido, que nós possamos ser ouvintes e praticantes da mesma que a tua palavra. Senhor amado, que os nossos corações possam estar receptivos, Senhor amado, para aprender mais e mais de ti. Abençoa teu filho, o lar do seu filho, em nome de Jesus, ó Pai querido, é o que nós te pedimos nesta noite, já te agradecendo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Salve a igreja da paz do Senhor Jesus. Quero ler a Bíblia aqui em Atos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O Senhor colocou algo no meu coração sobre esse texto bíblico. Vou ler do 1 ao 5, mas eu quero fazer reflexão aqui sobre 4 personagens: sobre Timóteo, sobre Lídia, sobre também a menina e também sobre o carcereiro. Se eu fosse dar um tema, eu daria o Evangelho não escolhe classe, não escolhe raça, não escolhe cor. O Evangelho não escolhe ninguém. O Evangelho é para todos. Amém? Vou ler do 1 ao 5. Diz assim: chegando a Derbe de Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai era grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos de Listra e Icônio. Paulo quis que ele fosse com ele, então tomou, circuncidou por causa dos judeus que estavam com ele no lugar, porque todos sabiam que ele era pai de grego. Verso 4. Quando ia passando pela cidade, pregavam para serem observados os decretos que havia estabelecido pelos apóstolos, anunciando em Jerusalém. Verso 5. De sorte que a igreja era confirmada na fé, a cada dia crescia em números. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Palavra muito conhecida dos irmãos. Todo mundo já ouviu falar acerca desta palavra, sobre Atos dos Apóstolos. Gosto muito de ler Atos porque eu entendo, como o próprio nome dá, Atos do Espírito Santo. Você vai ver então que aqui é uma jornada a qual o Espírito Santo está levando os discípulos a levarem em alguns lugares. Interessante é que você vai ver que depois que são derramados os dons sobre a vida deles, agora já não são mais guiados por si próprios, mas são guiados pelo próprio Espírito Santo que está dentro de si. Bom seria se fosse assim nos dias de hoje. Após nós recebermos o dom do Espírito Santo sobre nós deixarmos o Espírito Santo nos guiar. Muitas das vezes a gente não deixamos ele nos guiar. A palavra diz em Atos 14, a primeira vez que Paulo passa em Listra, em Atos 14, a palavra vai dizer que ali ele vai curar um homem que é de nascença coxo, e ali ele vai ganhar muita gente acerca do ano 46. Interessante é o verso que nós lemos aqui, no capítulo 16, a qual vai dizer que a segunda passagem de Paulo em Listra, depois de 4 anos, ele está passando novamente nessa cidade para pregar a palavra do Senhor. Interessante é que quando ele chega na cidade, a palavra começa a dizer ali que tem um discípulo chamado Timóteo. Interessante é que a palavra vai dizer que era um homem que tinha fé sem fingimento. E a palavra vai dizer que a fé começou a ser estabelecida sobre a família dele através da sua avó Lódia, sua mãe Eunice. Interessante é que a palavra vai dizer que o seu pai era grego, mas o interessante que me chamou muita atenção, que por mais que ele era um discípulo do Senhor ali, formado, porque dá a entender que a primeira passagem de Paulo ali, Timóteo se converte ao Senhor, e depois de 4 anos ele está voltando. A palavra está dizendo agora que tem muitos irmãos daquela cidade dando um bom testemunho de Timóteo. Preste atenção, que você vai ver que não é Timóteo que está se amostrando para Paulo que ele está fazendo algo para a obra. Você vai ver que não é Timóteo que está se apresentando para a obra.
O texto está dizendo que são os irmãos daquela cidade que estão falando bem de Timóteo. Bom seria se fosse assim nos dias de hoje. As pessoas elas querem chamar a atenção de todo mundo por aquilo que ela faz. Mas só que você vai ver que o bom testemunho que você dá, a forma que você conduz, as pessoas vão te lançar para o próprio ministério de Cristo. Você vai ver que não precisa você forçar nada. O mesmo Cristo que te viu quando estava na aflição lá fora, é o mesmo Cristo que vai ver você trabalhando na obra, e as pessoas vão falar bem de você e vão te projetar para a obra. Bom seria se a gente tivesse essa consciência, porque hoje em dia tem pessoas que ela mal consegue ler a Bíblia e ela acha que já está apta para o ministério. Mas só que você vai ver que ali as pessoas estão dizendo que aquele moço, o Timóteo, já está pronto para o ministério. Interessante é que a palavra vai dizer que agora Paulo, então, vendo que as pessoas estão falando bem de Timóteo, vai chamar Timóteo para o ministério do Senhor. Ou seja, eu vim te dizer nessa noite que um bom testemunho, uma boa comunhão no dia a dia, não só bom testemunho aí fora, mas o texto diz que ele dá um bom testemunho em casa também. Ou seja, o bom testemunho em casa e o bom testemunho aí na rua é aquele que te aprova para o ministério de Deus. O bom testemunho que vivemos dia a dia, as pessoas vão nos olhar e vão dizer, ali é um homem de Deus. E não só as pessoas da fora, mas as próprias pessoas de dentro de casa vão olhar e vão dizer, ali é um homem de Deus. Então você vai ver que o próprio Paulo, vendo essas coisas que as pessoas estão vendo sobre a vida de Timóteo, o texto está dizendo então que ele vai chamar o Timóteo para a obra. Eu vim te dizer nessa noite que vão te chamar pela obra, não por aquilo que você está fazendo para se aparecer, não, mas pelo seu bom testemunho que você está dando na vizinhança e na sua casa também. O texto bíblico é muito simples, que você vai ver que agora eles estão com uma outra visão, porque a palavra diz agora que eles estão indo para o ministério. Interessante é que o versículo 5 vai dizer que de sorte agora a igreja era confirmada a cada dia mais e crescia em números. Ou seja, você vai ver que a chamada no ministério de Deus, a cada dia que se passa, cresce. Você vai ver que aquele que estabelece um crescimento para a obra. As pessoas acham que crescer na obra, muitas das vezes em números, não é necessário. Mas o texto está dizendo que se crescia a fé confirmada de todos, se crescia em números. Então você vai ver que a importância também não é só o crescimento, mas também em números. Porque por mais que as pessoas olhem e falem, está numerosa, mas tem pessoas que não estão aptas, mas aqueles numerosos, a cada dia que estão aqui, pode ter certeza que da mesma forma que o Espírito Santo uma vez te pegou, te acolheu, te trouxe firmeza de fé, vai pegar esses números que estão fazendo na igreja e vai colocar firmeza nelas também. E você vai ver que o texto está dizendo que era pregado e a fé era confirmada. Ou seja, você vai ver que a fé só pode ser confirmada quando a palavra é pregada no coração de alguém. E quando a fé é pregada e confirmada, dá crescimento. E não só crescimento espiritual na vida de cada um, mas também em números dos cristãos. É isso que a gente precisa entender, que a chamada de Deus é para nós pregarmos o Evangelho, sim, mas também com ousadia e autoridade, falando da fé de Deus e não se esforçando com o crescimento. Por quê? Porque hoje em dia, dependendo da igreja que você estiver, as pessoas veem você crescendo e cria rivalidade. É uma realidade do Evangelho. Tem pessoas que não gostam de ver você crescer. Tem pessoas que acham que só porque você cresceu um pouco, acham que você quer derrubar ela, mas não entende que é o crescimento da obra de Deus na vida de cada um. E não veio de as pessoas apoiarem de fé em fé em cada um para quê? Para que cresçam números. As pessoas elas começam a lutar entre si. Mas você vai ver que a maior responsabilidade do crescimento do Evangelho é a gente pregar a palavra da fé. Mas a fé em Cristo, aquele que nos salvou. Interessante é, se você conseguir entrar comigo nessa mensagem, quem conseguir ler o versículo 6, e vamos avançar nisso também. Alguém pode ler o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10? Por favor. 16.
O 7 também, por favor. Pode ler o 8. Então você vai ver aqui que o texto está dizendo que a igreja estava crescendo em número e fé. Então você vai ver então que o apóstolo Paulo e Silas aqui em Timóteo que estão seguindo. Você vai ver então que a igreja está com gás, não está? A igreja está todo vapor. Imagina a gente todo vapor lutando, mas só que o texto agora no versículo 6 vai dizer que eles vão descer para a Frígia Galáxia com todo vapor para pregar a palavra, mas a Bíblia diz agora que eles vão ser impedidos pelo Espírito Santo. Você vai ver que interessante é essa palavra, por quê? Porque ele está com uma vontade de continuar o crescimento da obra, mas só que o texto bíblico diz que o Espírito Santo impediu de ele ir para aquele lugar. Como eu disse, é atos do Espírito Santo, ou seja, muitas das vezes a gente escolhe o território que quer pregar, como eles estão escolhendo o território onde eles estão querendo ministrar a palavra. Por quê? Porque eles acham que agora, só porque Deus está dando crescimento através da vida deles, eles acreditam que eles vão buscar por ali, pela galáxia, indo para a asa, que Deus vai continuar a manifestação. Mas só que você vai ver que muitas das vezes, esse caminho que eles estão tomando, o Espírito Santo está dizendo, tem um outro lugar com mais urgência. E o texto bíblico é muito simples, que eles estão indo, mas só que eles estão impedindo. Impedido, você entende, é uma pessoa que está na sua frente te barrando. Todo mundo dirige carro aqui, quem já dirigiu ou está no trânsito. Raiva é quando você quer passar e tem alguém te impedindo. E você vai ver que a via lá na frente está livre. Então você vai ver que isso estava impedindo de eles prosseguir. Mas só que o impedimento do Espírito Santo não é para progredir a obra, mas da forma que eles queriam conduzir. E muitas das vezes assim, para a obra crescer tem que ser no crescimento do poder do Espírito de Deus. Temos que saber se o Espírito de Deus está sobre a obra. O que eu quero te dizer nisso? A gente tem que entender que quando estamos juntos só, num só propósito, numa só comunhão, e o Espírito Santo está habitado na igreja, então a gente tem que entender que temos que seguir uma linha de raciocínio. O que é isso? O presbítero ele pegou aqui o texto, é como o corpo de Cristo. Então se a gente está aqui enxertado no corpo de Cristo, mas a gente tem que entender que o cabeça ainda é Cristo. Porque muitas das vezes a gente estamos aqui enxertados no corpo, mas cada um quer ser o seu caminho, cada um quer para ir uma direção. Ou seja, se o pastor colocou aqui é o propósito de gerar, então a gente tem que estar todo mundo nessa dimensão, nessa comunhão, para gerar. Porque a gente tem que entender que através da vida dele, que Cristo, que é o cabeça da igreja, instruiu para aquele ministério, para aquela vocação. Mas só que quando a gente não segue o cabeça, que é o Cristo, que é o cabeça da igreja, então você vai ver que o corpo está fazendo a sua própria vontade. E isso aqui é muito simples quando Paulo retrata do corpo, isso é como uma ciência. Você sabe que o seu cérebro é aquele que vai mandar os seus movimentos para que você venha praticar no dia a dia. Ou seja, o movimento que eu estou fazendo é através do meu cérebro que está conduzindo os meus membros para fazer agora. Ou seja, então, se a gente não entender que o cabeça e o cérebro da igreja é Cristo, é aquele que conduz, é aquele que faz as coisas, a gente só é o membro para conduzir a vontade daquele que ele manda, a gente não fica confundido. Tem muita gente que não recebe dom por isso, porque Cristo quer lhe direcionar para uma direção, mas você quer ir para outra. E é necessário a gente seguir o cabeça da igreja. E você vai ver que Atos 2, quando o povo recebe o Espírito Santo, ele diz o quê? Eu sou o cabeça, segue eu, fique em Jerusalém, até que igual seja revestido. Então eles seguiram o cabeça da igreja, eles seguiram uma ordenança, ou seja, então quando Cristo me manda uma ordenança, eu tenho que seguir a vontade dele. Mas o texto diz aqui que Paulo, mesmo assim ainda, ele desceu para a Ásia, para a Mísia. Mas só que o texto diz agora que Jesus vai impedir de ele chegar ali. Ou seja, então você vai ver que Jesus, muitas das vezes, ele vai barrar algumas coisas na minha e na sua vida. Porque agora, quando eu vivo através de Cristo, tem gente que precisa entender essas coisas. Porque as pessoas dão livre-arbítrio e acham que ele tem, mas não tem.
Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Se ele está crucificado com Cristo, se ele já não vive mais eu, agora quem vive é Cristo, quem está conduzindo o livre-arbítrio de Paulo? Jesus. Muito simples. Se você entender que quem te conduz agora é Cristo, então o seu livre-arbítrio, se você bem entender, já está na direção de quem? De Cristo. Então agora, se ele está na direção da minha vida, então muitos caminhos eu não posso mais trilhar. E muitas das vezes estamos vivendo como ele. Ele está querendo impedir, eles estão querendo fazer algo, mas a gente está dizendo, o caminho não é esse. Calma. Não é só onde vocês querem pregar, mas é aonde necessita ser pregado. Bom é eu querer pregar só em um lugar maravilhoso. Difícil é as pessoas querem entrar em favela, becos e vielas. Pregar como mendigo. Ninguém quer. Por quê? Porque é difícil, é constrangedor. Mas só que ali é uma alma que uma vez o Espírito Santo te conduz. E você vai ver que o texto aqui não vai muito além. O interessante diz que agora ele entendeu que aquilo não era uma permissão de Deus. Ele prosseguir aquilo, o texto vai dizer que ele vai voltar para Troade. Então agora que ele volta para Troade, o texto está dizendo então que ali ele vai ter uma visão de Deus. Ou seja, você vai ver que por mais que Jesus te peça de ir para algum lugar, por mais que você retrocedeu alguns passos, Jesus não vai te deixar confuso, porque o texto diz que Deus deu uma visão para ele, ou seja, era Deus falando, eu te impedi de ir aqui, mas agora eu abro o céu e te dou uma visão, e você entende agora porque você não foi por esse caminho, e agora você vai entender porque você vai para outro caminho. Você vai ver então que a gente não serve um Deus de confusão. A gente serve um Deus que explica tudo para a gente. Porque triste seria eu querer ir para um lado e ficar, e agora eu vou para onde? Não é verdade? Mas você vai ver que não. Paulo entende que ele tem que retroceder, e retrocedendo, Deus dá uma visão. E o texto bíblico vai dizer que na visão agora ele vê pessoas clamando. Então ele entende que era Deus falando que tinha pessoas na Macedônia esperando uma palavra de Deus. Ou seja, muitas das vezes a gente quer pregar do lado, mas muitas das vezes a gente tem que atravessar alguns lugares para levar a palavra de Deus. Aí você pode olhar e dizer, quem sou eu? E eu vou dizer a mesma pergunta para você, e eu também, quem sou eu? Mas se o Espírito Santo me encheu, o próprio Jesus vai dizer em Lucas 11, se não me falha a memória, vai dizer que ele foi ungido para evangelizar, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Ou seja, você vai ver que uma unção que está sobre a minha e a sua vida é para proclamar o Evangelho com poder e autoridade. E muitas das vezes é a gente que se acovarda. Sabe por quê? Eu vou falar por mim. Muitas das vezes eu cheguei num culto e o Espírito me encheu e disse, vai lá, coloca a mão e ministra alguma coisa que eu vou falar. Eu falei, não. Eu me acovardei. Mas só que eu vou te dizer que eu sei que era Deus, por quê? Porque eu sempre estou orando, buscando, para que Deus não só me use pregando, mas em todos os aspectos daquilo que essa obra precisa. Então, se eu estou orando, se eu estou jejuando por uma causa, quando o Espírito me induz aí, eu tenho que ir. E a gente que se acovarda e acha que não é. Bom é orar por alguém. Não sei você, mas quando eu oro por diversas pessoas, a oração nunca é a mesma, porque quando você põe as mãos, parece que Deus fala algo da vida da pessoa. Por isso que a oração que você ora por várias pessoas, a oração nunca é a mesma. Porque é o Espírito Santo revelando alguma necessidade qual você está impondo as mãos. Porque muitas das vezes as pessoas acham que o dom de Deus na nossa vida é apenas só falar. Mas só que Paulo vai dizer para Timóteo, desperta o dom que há em ti de imposição de mãos. Hoje em dia as pessoas têm medo de colocar a mão nas outras. O Covid já acabou, irmão. O Covid já acabou. E as pessoas têm medo de impor as mãos. Sim, eu creio, como Cristo disse, que uma palavra pode mudar, mas só que Paulo está dizendo que Timóteo tem que despertar o dom que está dentro dele, que é a imposição de mãos. E muitas das vezes a gente não quer pôr a mão. Mas se o
Espírito te encheu para aquilo, irmão, não tem do que temer. Não tem do que recuar. Por quê? Porque se o Espírito me encheu, então eu tenho condição total de entender que eu estou orando, estou clamando por aquilo. Se Deus colocou no meu coração, eu vou lá, não vai ser eu que vou ministrar nada. Quem vai ministrar é o Espírito Santo de Deus. Eu quero avançar no texto também. Quero ler aqui o 11 e o 12 e o 13. Quem puder ler, por favor? O 11, o 12 e o 13. Eu vou ler o 14 também. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o coração que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então você vai ver que agora o Espírito Santo mostrou um caminho, a direção, que é do outro lado da Macedônia, e você vai ver que o texto está dizendo que eles vão depressa, porque eles entendem que a necessidade da obra de Deus tem pressa. O interessante é que o texto diz que agora eles vão navegar e vão chegar para uma cidade chamada Filipe. O interessante, quando eles chegam na cidade de Filipe, o texto bíblico está dizendo que eles vão procurar um lugar de oração. Você vai ver então que a primeira coisa que quando eu chego no lugar, eu tenho que procurar um ambiente de oração. Porque o texto está dizendo que eles estão procurando um ambiente de oração. Está dizendo que está junto à beira do rio. E a Bíblia faz questão de dizer que ali tinha uma mulher chamada Lídia. Alguns textos bíblicos vão dizer que ela era vendedora de tecido de púrpura. Uma mulher que tinha uma condição de vida, mas o texto faz questão de dizer que era uma mulher que servia a Deus. Mas só que o interessante é que é uma mulher que servia a Deus. A Bíblia está dizendo agora que Paulo está pregando, aí vem Deus e abre o coração dela. Ou seja, então você vai ver que o Espírito de Deus conduziu a Paulo para ter certa situação, que ele viu um lugar de oração, e ali ele parou e começou a pregar a palavra. Mas o texto diz que tem uma serva de Deus que está com o coração fechado. Porque se o coração está aberto, não teria necessidade de Deus abrir o coração de Lídia. Você vai ver que é assim que a gente vive no dia de hoje. Muitas pessoas servem a Deus, mas com o coração fechado. Muitas das vezes com o coração retendo aquilo que Deus quer com ela. Mas eu vim te dizer nessa noite que o Espírito de Deus vai abrir o coração daquele que é fechado. Porque não dá para servir a Deus com o coração fechado. Temos que servir a Deus com o coração voluntário, coração aberto. E o texto bíblico está dizendo que quando Paulo pregava, Deus abriu o coração daquela mulher. Interessante é que você vai ver que quando Deus abre o coração daquela mulher, é para um grande propósito da obra. Porque o versículo 15 vai dizer que depois ela foi batizada, e ela e toda a sua casa, e o texto bíblico vai dizer que ela vai rogar e clamar a Paulo, dizendo que ele fique ali com Silas na casa dela. Ou seja, você vai ver então que eles tomaram a direção, pegaram a palavra, agora Deus abre o coração da mulher, ou seja, viajante que não tinha lugar, agora eles têm lugar para repousar. E muitas das vezes é assim, Deus pede para a gente ajudar alguém, e a gente olha a aparência da pessoa e diz: ah, não precisa. Ah, será que ela? Logo ela. Mas só que quando o Espírito abre o meu coração para ajudar, eu não tenho que perguntar se ela quer ou não quer. Eu tenho que chegar e dizer: olha, o Senhor me induziu ao meu coração de entregar. O que você vai fazer, eu não sei, mas eu vim entregar. Porque o texto bíblico diz que não dá para servir a Deus com o coração fechado.
Porque o texto diz que ela está no ambiente de oração. E no ambiente de oração, o Cristo está de coração fechado, não é verdade? E o texto diz, a história vai dizer que ela tinha uma condição financeira boa. Então aqui, para que você entenda, Deus ele não escolhe classe. Não é condição, mas você vai ver que uma mulher que tem condição, Deus está trazendo para o reino de Deus, para a colaboração da obra, com o coração aberto, para ajudar a obra de Deus. E vamos ser sinceros, irmão, para fazer a obra de Deus, dependemos total de Deus, obviamente, mas se não tivermos recursos, fica difícil ou não fica? Fica difícil ou não fica? Se a gente não tiver um recurso financeiro, fica mais difícil ainda. Porque muitas das vezes a gente quer fazer algumas coisas, o que falta é recurso. Vai me dizer que você nunca teve um desejo de chegar ali com uma favela, com um caminhãozão de cesta básica e distribuir. Como faz? Se não tiver recurso. Como faz? Porque a obra de Deus a gente tem que estar com o coração aberto. O texto bíblico diz que agora ela aceita, não só aceita aquilo que Paulo está dizendo, mas agora ela aceita o batismo também. E não só aceitando o batismo, a Bíblia diz que ela abre a porta da sua casa e a sua família se converte. Então você vai ver que não é só o fato de eu conhecer a Deus e abrir o coração para Deus, mas eu tenho que abrir a porta da minha casa para que Deus também entre na minha casa também. Porque tem gente que só aceita Deus aqui e fica com Ele aqui, mas em casa, será que Ele está lá também? Será que abriu a porta para Ele morar também? Porque as pessoas têm que entender que Ele tem que morar dentro da sua casa também. E o texto bíblico é muito simples. Você vai ver então que a primeira pessoa de classe que Deus não escolhe, Deus vai pegar uma mulher que tem uma condição financeira. Mas avançando no texto, senão eu não vou conseguir concluir. O texto agora vai dizer, no versículo 16 e 17 e 18. Quem puder ler, por favor. Então você vai ver que agora eles têm um lugar para ficar. Mas só que o fato de eles terem um lugar para ficar não significa que eles pararam de orar. Porque o texto bíblico está dizendo aqui que agora Paulo e Silas estão indo para a oração. E o texto ainda faz menção de dizer que são dias que eles estão indo. Porque a Bíblia diz que toda vez que eles estão indo, vinha de encontro a eles. Ou seja, uma jovem ia até eles. E a jovem, chegando perto deles, e dizia que eles eram homens de Deus. Não só o homem de Deus, mas o Deus Altíssimo que estão pregando a salvação. O interessante é que a Bíblia diz que a menina ela adivinhava e ela tinha um dom. Então, se ela tinha um dom, significava que ela era uma escrava de alguém, que ela trabalhava para alguém por necessidade do seu dono, porque o texto está dizendo que toda vez que ela entregava uma adivinhação para alguém, o seu dono ganhava alguma coisa, tinha lucro, ou seja, aquela menina estava sendo escravizada por alguém. Mas só que o texto faz questão de dizer que Paulo todo dia está indo orar, mas todo dia essa menina está de encontro a ele e falar as mesmas coisas. Mas você vai ver que tem certas coisas que vêm na nossa vida que é para tirar a nossa paz, porque o texto está dizendo que agora ele se perturbou de dentro dele e ele vai dizer para a menina, em nome de Jesus,
saia. Mas eu quero que você entre comigo nesse texto. Você acha que Paulo já não sabia que ela adivinhava? Porque o texto está dizendo que ele está ali muitos dias. Então, certamente ele já sabia que aquela menina tinha um espírito sobre na vida dela que adivinhava e era escrava de alguém. Então ele entende que se ele libertar ela, ele vai dar prejuízo para alguém. E dando prejuízo para alguém, quem vai ter a consequência? Quem causou o prejuízo. E o texto é muito simples, e eu não vou muito longe, e você vai ver que a menina aqui só é útil quando ela adivinhava. Depois que Paulo expulsa o espírito dela, alguém ouve falar mais dela? Por quê? Porque agora ela já não tem mais utilidade. E muitas das vezes somos assim, as pessoas só querem estar do nosso lado porque a gente é útil para alguma coisa. E não se espante se Jesus te afastar você dessas pessoas que só querem te sugar. Porque chega uma hora que a gente tem algo dentro da gente, que a gente começa a orar e dizer: Senhor, só permaneça do nosso lado aquele que é da sua vontade. E aquele que não for, vai embora. E o texto está dizendo que agora Paulo vai expulsar, ou seja, então você vai ver que a segunda classe aqui que Deus está salvando é uma menina que é escrava de alguém. Uma menina que é pobre. Uma menina que talvez, o texto não diz, não poderia nem ter família. Mas você vai ver que o mesmo evangelho que alcançou aquele que tinha condição, alcançou aquele que tinha submissão de alguém que não tinha nem condição de viver a si próprio. Interessante é a hora da oração, porque eu gosto desse texto porque ele fala muito de oração. E você vai ver que uma oração, a gente tem que aprender a orar, sabia? Porque muitas das vezes a gente só ora e parece que Deus não responde. Mas só que Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim e eu responder-te-ei. Ou seja, a minha oração, o meu clamor é uma certeza que Deus responde. Deus está dizendo que quando eu clamo, Ele responde. É a gente que só pede, e a hora que Deus vai falar, a gente levanta a oração e vai embora. Porque Deus está dizendo que quando eu oro, eu clamo, Ele responde. Mas só que a gente só pede, restaura, muda, trabalha, me faz prosperar, me faz mudar, é a hora que Deus vai responder, você levanta. E Deus ainda vai dizer que quando eu clamo, Ele responde. E quando Ele responde, Ele anuncia coisa grande que eu não sei. E ainda Ele vai dizer que é coisa firme. Ou seja, Ele vai muito além se você entender isso aqui. Se eu esperar Deus me responder, Deus vai responder aquilo que eu estou entregando em oração. Ele vai dizer, e eu vou te responder e vou anunciar que é coisa grande que eu vou fazer. A gente que não se contenta muitas das vezes. Eu sei que muitas das vezes o céu está de bronze e Deus não responde. Mas quer ver? Abre comigo aqui em Mateus 15. Texto muito simples, quero ler do 21 em diante. Você vai ver que fala sobre a mulher cananeia, Mateus 15. Peraí. Olha o texto dizendo no 23. Mas ele não respondeu nenhuma. Olha o texto dizendo que ela foi de encontro a Jesus, aonde Jesus estava em Tiro Sidom. E o texto diz que ela é cananeia, uma mulher grega, uma mulher que nem poderia se aproximar dele. Olha o que a mulher está fazendo, ela nem poderia estar ali, mas só que ela vê a oportunidade de Jesus. O texto está dizendo que ela vai para perto dele, e o texto diz que ela vai sair clamando, dizendo, olha o clamor da mulher, ela está clamando.
falando, ó, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela diz Senhor, ela está conhecendo que Jesus é Senhor, que Ele é Deus. E quando diz Davi, está dizendo que Ele é o Messias que estava na terra. Ou seja, então você vai ver que a mulher está reconhecendo o Deus sobrenatural e está reconhecendo que Ele é o Messias que está na terra. E o texto está dizendo que ela vai dizer, tem misericórdia, que a minha filha está endemoniada, mas o texto diz que Jesus não respondeu nada. Ou seja, Jesus ficou em silêncio. Continuamos o texto. Chegando a ele, rogaram, dizendo, espere, e vem entrando a casa de nós. E ele respondeu, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Aí, quer ver? Olha o texto dizendo na continuação. Jesus não respondeu nada. Só que a Bíblia diz agora que os discípulos vão rogar aos pés de Jesus. O texto é muito simples, dizendo que agora o discípulo está aos pés. Se está aos pés, significa que está prostrado. Não tem como você ficar ao pé de alguém e perder como? Só fica aos pés quando está prostrado. E eles estão prostrados rogando, ou seja, estão clamando. Rogar também é clamar. Ele está dizendo, despede a que vem aí. Ou seja, ele está dizendo, aos pés de Jesus, essa mulher está vindo clamando aí, está gritando, faz alguma coisa, porque não dá, a gente já não está mais aguentando ela vir falando. Mas só que o texto vai dizer que aqui no 24 ele diz, e eu não. Ele vai dizer, não, eu não. Simples. Então você vai ver a primeira parte, que quando ela clama, Jesus não fala nada. Mas só que agora os discípulos estão ajudando ela em oração. Jesus vai dizer, eu não. Resumindo, não vou ajudar em nada. Mas só que o não de Jesus nessa situação é tão bonito, sabe por quê? Porque primeiro ela clama e ele está em silêncio. Mas agora você vai ver que o silêncio já foi rompido, que agora está pelo menos dizendo, não. E o texto vai muito além, dizendo ainda, não fui enviado para as ovelhas de Israel. Continua 25, por favor. Então chegou ela, adorou, dizendo, Senhor, socorre. Pode continuar. Ele, porém, disse, não é bom pegar no trono dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aí, tá bom. Aí você vai ver que agora ela entendeu. Por quê? Porque o texto diz que ele fala, não fui enviado, ele deu não. Só que o texto diz aqui também em Marcos, se você pegar o 7, do 24 ao 30, vai dizer que essa mulher mostrou, ou seja, então a mulher entendeu o segredo de ele pelo menos falar alguma coisa com os discípulos, porque os discípulos estão prostrados. Então ela vai agora prostrar na presença de Jesus e vai adorar ele. E você vai ver que a adoração daquela mulher, agora Jesus vai responder àquela mulher dizendo, não é bom, ou seja, então você vai ver que primeiro Jesus ficou em silêncio com ela, mas agora ele rompe o silêncio dizendo não, mas agora ela está adorando, mas mesmo assim a resposta ainda é não. Porque ele vai dizer, não é bom pegar os pães dos filhos e jogar para os cachorrinhos. E quando Jesus menciona isso, se você quiser abrir o texto bíblico para você entender essa Bíblia, esse texto em Juízes capítulo 1, no versículo 5, 6 e 7, vai mencionar esse texto aqui, metaforicamente, para que você possa desvendar o que Jesus está dizendo aqui. E eu vou ler o 27 aqui e nós vamos ler isso aí. E ela vai dizer o que Jesus está dizendo. Não é bom pegar o pão e jogar para os cachorrinhos. Mas só que agora ela já vai responder e vai dizer, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Quem conseguiu achar Juízes 1, versículo 5, 6 e 7? Por favor. E acharam a dona do deserto, em deserto, e pelejaram contra ele, e feriram os seus cananeus e aos ferícios. Porém, a dona do deserto fugiu, mas os seguiram e prenderam e cortaram-lhe os dedos, pregaram nas mãos e dos pés. Verso 7. Então disse a dona do deserto, 73 com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanharam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz a
que vai dizer, se você pegar a história, vai dizer que o Josué morre, agora a tribo de Judá precisa ganhar a cidade de Ezequiel. Mas só que você vai ver que eles vão dizer não. Isso vai dizer que Deus vai dar condição para ajudar a entrar. Interessante é que vai começar no versículo 5 dizendo que Adoni-Bezeque, que morava em Bezeque, naquela cidade, ele era um homem cananeu. E a gente está falando de uma mulher cananeia. Só que o texto bíblico diz que esse homem, Adoni-Bezeque, era um cara muito ruim. E esse cara, sendo muito ruim, o que ele fazia? A captura dele era só por reis. Adoni-Bezeque capturava os reis, arrancava o dedão do polegar, o dedão do pé. E o texto diz que agora esses reis ficavam nas mãos de Adoni-Bezeque. Então esses reis faziam o que Adoni-Bezeque mandava. E Adoni-Bezeque entregava, ou seja, o texto mesmo diz que os reis comiam debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Então por isso que o texto bíblico diz no versículo 6 que quando o povo de Judá acha Adoni-Bezeque, vão atrás dele para matar. E tem que matar Adoni-Bezeque porque eles sabem que Adoni-Bezeque é um cara mau, um cara cruel. Então o texto diz que eles vão arrancar o polegar de Adoni-Bezeque e o dedão do pé também. Isso aqui é muito simples, quando arrancar o dedão do rei, para que você entenda de história bíblica. O texto diz que quando o rei decretava algo, ele colocava sua digital sobre o carimbo, como fosse o carimbo, ou seja, era Adoni-Bezeque tirando a identidade do rei da época. Então o rei ficava submisso a Adoni-Bezeque. Quando cortava o dedão do pé, quem já cortou, já feriu o pé, sabe que não dá para você andar equilibrado, ou seja, então tirava o equilíbrio, ou seja, então Adoni-Bezeque só não tirava a identidade do rei, mas ele tirava o equilíbrio dos reinados dos reis. E o texto aí diz que era cerca de 70 reis que Adoni-Bezeque fez isso. Então, ou seja, os cananeus, desde aquela época, carregavam uma maldição sobre o seu povo por causa desse homem chamado Adoni-Bezeque. E por isso que quando Jesus vai lançar a palavra dizendo, não posso soltar os pães para os cachorrinhos, e a mulher está dizendo que os cachorros comem da migalha que cai da mesa, ou seja, era a mulher dizendo, da mesma forma que os reis se alimentavam do quilo que caía da mesa de Adoni-Bezeque, é a mesma coisa que a gente está clamando nessa noite, para que o Senhor dê pelo menos alguma coisa para comer, ou seja, era aquela mulher confrontando a Jesus, dizendo, se é da história que você está falando, de história eu conheço também. Ou seja, então você vai ver que aí ela só não vai romper o silêncio de Jesus, os dois não, mas agora isso vai dizer, grande é a sua fé, mulher. Eu estou dizendo nessa noite para você entender, irmão, por mais que Deus está em silêncio, Deus fala não, a gente tem que continuar orando, tem que continuar buscando, porque Deus vai responder a nossa oração. É a gente que desiste rápido. A gente, sim, eu entendo, irmão, não sou um soberbo, tem que esperar a vontade de Deus, sim. Mas só que se a Bíblia me dá respaldo, que eu tenho que orar, eu tenho que clamar, que Deus responde, eu não posso parar de clamar enquanto Ele não me responder. É a gente que desiste fácil da oração. É a gente que decreta, dizendo ali não tem mais jeito, mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E o texto diz aqui, muito simples. Vamos avançar aqui no 16 que eu vou concluir. 16, 15, quem puder continuar. Aqui está, 16, 15. Aqui, irmão, desculpa, 16, 19. 16, 19. 16, 19 antes. Prenderam homicidas e levaram atrás, à presença dos magistrados.
4:22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los por varas. Número 23, 24. E havendo-lhes Dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao cárcere ao cárcere e os que guardasse com segurança. a qual, tendo lançado, recebendo a ordem, lançou o carcereiro ao interior e lhes prendeu aos pés ao trono. Então você vai ver aqui que agora, quando eles libertam aquela jovem, você vai ver que ele vai casar danos ao seu dono, que eles são romanos. O texto bíblico diz que eles vão buscar autoridades romanas para mostrar que aqueles dois homens judeus fizeram um grande prejuízo, e vai dizer que eles estavam perturbando a cidade. Eu gostei dessa parte, por quê? Porque o texto está dizendo que agora, quando eles estão sendo levados para a face, a Bíblia diz que agora levanta uma multidão contra eles. Mas você vai ver que se ninguém se levanta contra eles, nada acontece, todo mundo fica do jeito que está. E muitas das vezes é assim, tem pessoas que querem uma oportunidade para poder se levantar contra a gente, aí vem uma multidão inteira se levantando contra nós, ou seja, porque tem um esperando uma brecha para que possa se levantar contra nós. Mas só que o interessante do texto é que levaram ele para a praça pública. O texto vai dizer que arrancaram as vestes deles e açoitaram os dois ali no meio da frente de todo mundo. Mas a Bíblia diz que eles são crentes, porque você não vê eles dizendo um ar. São crentes, porque se fosse eu, já estava lá falando, querendo me justificar. Ou você também não estaria querendo justificar? Você ia deixar a pessoa fazer o que quiser com você? Mas você vai ver que o levante veio de tanta gente, e é muitas das vezes assim, a gente precisa entender que alguns levantes têm que acontecer na nossa vida para a gente ver realmente quem está com a gente. E o texto diz que uma grande multidão se levantou contra eles. E o texto diz que eles estão apanhando na frente de todo mundo. E o texto ainda vai dizer que uma ordem é muito clara para esses dois homens. A ordem é simples: pega eles, joga eles lá dentro da prisão, lá na escuridão, jogam eles, deixam eles presos, trancados no tronco. Ou seja, você vai ver que colocaram os pés deles amarrados dentro de um tronco. Por quê? Porque você vai ver que muitas das vezes é assim. As pessoas querem nos calar, nos colocar em situações, falar, deixa ele lá escondido onde ele está, quanto menos ele estiver de boca fechada, não vai trazer prejuízo para a gente. Mas só o que as pessoas têm que entender, se a gente for como Paulo e Silas, não vai ser a humilhação que a gente fez passar que pode fazer a gente parar de adorar. Não é a humilhação que as pessoas fez a gente passar em público, pela gente apanhar em público, que a gente tem que parar de adorar. Não é lá no texto vai dizer que eles estavam num lugar escuro, não é um lugar de escuridão que me colocaram que eu vou parar de adorar. Não é porque me amarraram ali porque eu vou parar de adorar. Eu posso estar machucado, posso estar ferido, mas só que a minha garganta, a minha boca está livre para adorar a Deus. Porque o texto é muito simples em dizer, no 25, dizendo que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Ou seja, você vai ver que o cárcere, a prisão onde ele estava, não impediu deles de orar. Porque é bom você pegar o começo do texto, eles procuraram um lugar para orar, acho que é uma casa boa. Talvez uma oração só um lugarzinho bom. Só que agora Deus muitas das vezes deixa alguns levantes acontecer na sua vida para saber se a gente é de oração mesmo. Porque tem gente falando, estou fazendo tanta coisa, eu nem consigo orar não. Paulo e Silas tinham tanto motivo para não orar, mas o texto diz que eles dizem que eu não quero saber de orar, eu não quero saber de nada. Se é a hora da oração, eu vou orar. Porque quando a gente ora, o texto vai começar a dizer que os alicerces balançaram, as prisões se abriram e as correntes foram quebradas. Ou seja, eu estou dizendo, irmão, que não é a situação que pode me fazer parar. Porque se você deixar a situação você parar, aí você vai ficar parado, vai ficar naquele quarto escuro. Mas se você estiver num lugar escuro e você começar a orar, Deus certamente vai chacoalhar o ambiente.
todo que está naquele lugar, ou seja, toda a prisão, tudo aquilo que ia coagir você vai ter que ir embora, toda a corrente vai embora, sabe por quê? Por causa da oração e da adoração. É a gente que desiste fácil. Porque tem gente, eu posso dizer sempre isso, é só um assopro que já para. É só um assopro, não precisa de levante. É só sentir o ar e já para. Só que eles precisam ler muito o Tiago. O Tiago vai dizer: alegre no dia da tribulação. Isso entrou na minha mente e gravou. Alegre no dia da tribulação. Como você tem que estar alegre no dia que você está tribulado? André vai dizer: sabe por quê? Porque isso produz. Produz. Então você vai produzir, precisa fazer algo, não é verdade? Tem como eu colocar alguma semente que ela vai produzir? Vai produzir, se eu cultivar, ela vai produzir, não vai? Então ele vai dizer: se você ficar ali, se você se alegrar no dia da sua tribulação, isso vai produzir, ou seja, perseverança. O que é isso? É Deus dizendo: se você suportar no dia da aprovação e continuar firme, dentro de você vai começar a produzir coisas que você nem sabe que você tinha, uma resistência de avançar. Isso produz dentro da gente. Se você entender, irmão, isso aqui é muito loucura, porque isso aqui é a mesma coisa dos dons espirituais. Se você entender que isso produz dentro da gente, que é só um espírito. Se é um espírito, como ter vários dons para o espírito de humano? Porque isso produz. Simples. Se é um espírito só, Paulo vai dizer, um espírito só. Não precisa de orar para vários espíritos, não, é um só. É esse que você tem, é esse que você vai orar, que vai começar a produzir dentro de você. É você, a gente, irmão, que a gente está com uma fé muito rasa. Se a gente tiver uma fé muito a fundo, você vai entender que dentro de você tem coisas que Deus pode fazer descobrir que está dentro de você que você nem sabe. Está dentro de você. Isso afirma para dentro de mim. Porque a Bíblia vai dizer, uma vez que o Espírito não foi embora, agora entrou limpo. E toda vez que a Bíblia diz que esse espírito imundo está girando em volta, querendo entrar na casa, ele não consegue, sabe por quê? Porque tem um além de você aqui, você não vai entrar. E ainda vai mais além, que ele vai vir com 7, pode ir embora o 7. Porque agora quem faz morada sou eu. Se você crer que você tem uma morada dentro de você, que é o Espírito de Deus que produz muita coisa, você vai ver que a nossa fé tem que ser mais a fundo. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios: eu quero que vocês sejam regados de amor, com uma profundidade, que ele vai dizer, tanto na altura, comprimento e largura, ele está dizendo na cruz. A gente tem que ter enraizado dentro da gente esse comprimento do amor de Deus. Eu vou encerrar aqui, vou concluir. O texto diz que agora eles estão orando, se mover, Deus de mover dentro da prisão. Mas o que me chama a atenção, parece até piada no nosso texto, porque o texto está dizendo que tudo se abalou, se estremeceu, não foi na prisão? O texto vai dizer que o carcereiro está dormindo. Pode ler. Parece brincadeira, não parece. O texto vai dizer aqui, versículo 27. E então abordando o carcereiro, e tudo aberto. E tem gente que é assim. Vamos dizer aqui, irmão, depois palavras para você entender. A glória de Deus manifestada dentro da igreja, a pessoa está dormindo. O que está acontecendo? É o que está acontecendo no texto. A glória descendo dentro da prisão, tudo se abriu, os presos tudo solto, e o carcereiro dormindo. O texto vai dizer, e acordando o carcereiro. Agora ele ficou com medo, porque diz a tradição romana que o carcereiro que está cuidando da prisão, se ele deixa um prisioneiro se escapar, está condenando não só ele, mas também ele e toda a sua família. Por isso que o texto bíblico está dizendo que agora ele acorda no desespero e vê tudo aberto. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele vai fazer é pegar uma espada para se matar. Mas olha o que Paulo vai dizer: precisa se matar não, que a gente está tudo aqui. A gente está... isso aqui é profundo, irmão. Deus abriu a prisão da liberdade. Mas você vê que cada um foi embora. O texto está dizendo que todos ficaram dentro da prisão. Ninguém saiu. Ou seja, era bom, não precisa se matar não, amigo. A gente está aqui.
A manifestação de Deus desceu, você não viu nada, não tem problema. Mas a gente ainda está no mesmo lugar porque a gente é obediente a Deus. E o texto vai muito além. Ele vai dizer que agora, você vê como o texto vai dizer que a cela era escura, que ele vai pegar uma candeia e vai entrar dentro da cela, vai chamar Paulo e Silas para fora e vai dizer: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Se você for analisar, como se ninguém saiu da prisão, então ninguém iria matar ele. Porque o texto está dizendo que todos estavam na prisão. Se você for analisar o texto, então era só ele fechar, para todo mundo lá e ele está livre. Mas só que quando o carcereiro está falando de salvação, ele não está falando de uma salvação com os romanos, ele está falando de uma salvação em Deus. Porque agora ele entende que o que ele está vendo naquela atmosfera, ele estava dizendo, ou seja, eu coloquei esse homem preso no tronco, ele está solto, como isso pode acontecer? É mais ou menos assim, quem alguma vez você fez alguma coisa e fala, não é possível, eu acabei de fazer, está aí. Se solto não existe, porque você tem confiança naquilo que você faz. Então Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. E o texto vai dizer agora que Paulo vai começar a pregar o Evangelho para ele. E o texto vai muito além. Sabe por quê? Porque agora, quando Paulo começa a pregar para ele, o texto vai dizer que chega alguns das casas dele. E a Bíblia diz que toda a família dele aceitam a Jesus, ao texto. E naquela mesma noite todos foram batizados. E o texto vai mais além dizendo que agora eles vão abrir a porta da casa deles e vão mandar Paulo e Silas a entrar e vai dizer, vamos cuidar dos seus ferimentos e vamos dar alimento para vocês. Ou seja, você vai ver que como o Evangelho não escolhe classe, não escolhe nada. Você vai ver que a humildade, você vai ver que a humildade de Timóteo, o testemunho de Timóteo, o Evangelho escolheu Timóteo pelo seu testemunho. Você vai ver agora também que o Evangelho escolheu Lídia por causa da sua condição financeira de ajudar a obra. Você vai ver agora que mesmo assim uma menina que era pobre, que tinha um espírito imundo, o Evangelho escolheu ela para tirar ela daquela vida. E você vai ver que um soldado romano, uma outra cultura, uma outra religião que não aceitava a Cristo, você vai ver que Cristo também o aceitou. Eu vim te dizer nessa noite que o Evangelho é para todos. É para uma alma sedenta, um coração contrito, um coração aquebrantado, uma alma que aceita o Evangelho, Cristo também o aceita. E você vai ver que o texto aqui é simples, eu encerro aqui. Que eles apanharam e foram açoitados. Só que o final do texto vai dizer que pela manhã vão mandar soltar Paulo e Silas. O que eu gosto desse texto é isso, mexeu com a minha mente. O carcereiro vai dizer, vocês estão livres. Paulo vai dizer, livre coisa nenhuma. Pode mandar eles virem tirar a gente daqui, porque a gente também tem cidadania romana, grega. Ou seja, Paulo e Silas apanharam por quê? Isso. Mexeu com a sua mente. Porque se eles falam que eles são cidadãos romanos, eles não apanham. Como eles têm dupla cidadania judia e romana, por causa que eles são poliglotas, eles não apanham. Mas só que pelo amor do Evangelho, eles não querem saber a classe social dele. Ele quer saber por aquilo que Cristo chamou. E a maior chamada de Paulo, você já leu? Melhor do que eu. Quando Paulo pega Cristo, quando Cristo pega Paulo, mandando Ananias lá, vai dizer o quê? Ananias fala, não, Paulo não. Jesus fala, pode ir lá que é um quase escolhido, e ele vai, a chamada de Paulo é essa, vai padecer pelo meu nome. Então a chamada de Paulo era o quê? Padecer pelo nome de Cristo, era apanhar mesmo, era sofrer. Aí você olha e fala, não entendi por que Paulo vai. Jesus falou. Ele vai apanhar e vai padecer pelo amor do meu nome. Amém? Essa foi a simples palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que os irmãos tenham recebido em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor.